Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Pauta Torando, hoje com o nosso querido convidado Hilário Rissardi. Olá Hilário. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo, João Pedro, JP, tudo bem, João? Isso aí, boa noite Edson, tudo bem? Boa noite, meu tudo querido. Tudo certo. Boa noite, galera. E hoje nós vamos falar com o seu Hilário principalmente sobre vendas. É um cara que praticamente nasceu na venda, né, seu Hilário? Quem é Hilário Rissardi? Hilário Rissardi, boa pergunta, né? Mas vamos lá, Hilário Rissardi tem 50 anos, já está vacinado inclusive do Covid, tá? Ele é nosso convidado e nosso convidado, que já convidado, tá imunizado. Convidado, tá? Imunizado. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei aqui em Pato Branco com 13 anos de idade, já comecei a dar os primeiros passos, trabalhei no setor elétrico durante 11 anos, trabalhei no varejo de móveis, eletrodomésticos, confecção, cama, mesa e banho por mais 20, quase 21 anos. E hoje, atualmente, estou no ramo educacional. Sou diretor proprietário do Educandário Dona Frida, que estamos aqui em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. E vamos ver o que esses meninos aí vão nos apertar aqui para conhecer um pouquinho mais aí da nossa história, da história do Educandário Dona Frida, que atualmente ele tem 68 anos de existência aqui em Pato Branco. O meu avô estudou na escola Dona Frida. Meu avô hoje ele está com 78, vai fazer 79 anos. Com toda certeza deve ter passado pela mão da Dona Frida Kehlbeck, né? Isso, e disse que a véia não era das fracas. Do tempo da palmatória ainda, não estudou do jeito, não fez da forma que era pedido e levava umas reguadas nos dedos. Olha só. Isso com toda certeza. Claro que hoje essa realidade é totalmente diferente, né? Mas os princípios que tinham na época da Dona Frida a gente está tentando manter atualmente, né? A essência. A essência da escola, apesar de ter mudado, nós somos a terceira geração que está tocando o Educandário Dona Frida. Começou com a Dona Frida Kehlbeck, depois passou pela mão da Dona Maria Matos e da Dona Celita Buzetti. E felizmente a gente foi convidado para tocar esse legado, né? Porque o Educandário Dona Frida, ela não é só uma escola, né? É um legado e muitas vezes a gente está conversando com algum pai que já estudou na escola, o avô já estudou na escola, muita gente de Pato Branco que hoje está em evidência passou pelo Educandário, né? Então a gente está muito feliz e se sente honrado de estar tocando a história aqui, uma história que legal. Que nasceu junto com Pato Branco, né? E o seu Hilário, ele é uma pessoa muito querida por nós. Tem muita história boa para contar, a gente já trocou muita ideia, muita coisa boa, muita coisa que ele nos aconselha a não fazer também, né, João Pedro? Experiências não tão boas assim, né, seu Hilário? Faz parte, o aprendizado é feito de acertos, de erros, de tombos, de tentativas, erro e acerto, e você tem que estar disposto a aprender, né? E nós estávamos conversando nos bastidores que você começou com 12 anos, 13 anos de idade. Sim. Quando eu era pequeno, pequeno sempre fui, né? Já disse que sai a piada, mas tudo bem. Não era novinho? É novinho. Com 11, 12 anos, eu tinha vontade de ter as coisas e a minha família é bem humilde também. Então eu comecei mesmo com um tio meu, que ele levava aqui nos interior capinar no meio do soja. Então eu estudava a semana toda e nos finais de semana, na sexta e no sábado, ia com o tio capinar no meio do soja. Daí ganhava uns troquinhos e enfim. Para você conseguir matar a vontade de ter as coisas, exatamente. Aí depois eu tenho um tio que, inclusive, eu vou contar a história desse tio, que eu comecei trabalhando com ele e hoje ele é culpado por nós estar trabalhando no Educandário Dona Frida. Um culpado bom, no caso. Então, né? O nome dele é Geraldo Flissac. Eu comecei a trabalhar com ele na Eletro Flissac, aqui em Pato Branco. Trabalhei por 11 anos na área elétrica, né? Daí fazia instalação em casa, daí
aprendi a fazer conserto de medidores de energia elétrica, então a gente prestava serviço e eu acabei trabalhando 11 anos com ele, né? Fui muito feliz. Na época, molecão, primeiro emprego, né, com 13 anos, 12 para 13 anos, tinha carteira assinada. É que antigamente podia, coisa que hoje não pode, né? As crianças hoje são muito protegidas com relação a isso, mas lá atrás isso era normal e a gente trabalhava com muita vontade porque você trabalhava, você era remunerado, você tinha comecei com meio salário na época e daí fui subindo e enfim, acabei trabalhando com meu tio durante 11 anos. Né? E por ser de primeiro emprego, era uma remuneração boa, né? Boa, eu até comentei com vocês ali, na época a gente começou a ganhar dinheiro e a gente não sabia, molecão, qual a quantia, não tinha noção de quanto. A gente dividiu o que a gente ganhava pelo salário mínimo da época. Eu cheguei a ganhar 10, 12 salários mínimos, eu não tinha nem 18 anos ainda. Era muita grana, ajudava em casa, ajudava a mãe. Eu era daquele moleque que ganhava dinheiro durante o mês, chegava no final do mês, falava, mãe, tá aqui o salário do mês, dava o dinheiro pra mãe e depois eu pegava o dinheiro emprestado dela. Mãe, me empresta um troco aí pra isso era uma questão também de respeito de hierarquia, sim, né? Sim. Então assim a gente trabalhava com gosto, por quê? Porque você acabava sendo remunerado e conseguia ajudar em casa. Então eu sempre ajudei, sempre fui autossuficiente financeiramente, desde 13, 14 anos aí eu já tinha minha independência financeira. Né? E nessa empresa elétrica, você já fazia algum tipo de venda ou ainda não? Sim, mas na época a gente aprendia mesmo meio no tombo, né? Eu pelo menos aprendi observando quem estava me gerindo na época e aprendendo, né? Então eu aprendi os primeiros passos da venda com meu tio. Meu tio era daquele, vendia o que desse na mão dele, né? Então eu fui pegando os primeiros passos, lembro que com 15 anos, não tinha 16 ainda, eu pegava o ônibus aqui da Reunidas e descia até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, muitas vezes fazendo visitas em cooperativas de eletrificação rural. Daí o meu tio, ele pegava e já tinha feito a venda e tal, eu levava esses medidores e transportava daqui para Porto Alegre, para Cachoeira do Sul, Viamão, o interior aqui, Juí, enfim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Então os primeiros passos meus na venda foi com meu tio, aprendi com ele. Só que era assim, você não tinha um treinamento lá no começo, não era olhar, via que dava certo e ia pra cima. Mas apesar da tua pouca idade, você tinha uma carga de responsabilidade muito grande, né? Eu mesmo transportava valores bastante grandes, porque um medidor hoje eu não sei o valor, mas eu sei que na época dava alguns salários uma caixa de medidor. Então a gente levava nas cooperativas e o nosso cliente mesmo, ele era cooperativas de eletrificação rural. Uhum. Tá? Então ia aqui em Santa Catarina, eu lembro que uma vez eu fui até São Paulo, fiz interior, Paraguaçu Paulista, Tupã e outras regiões lá que levei medidores, a gente comercializava também transformadores de corrente, transformador de potencial, enfim, medições de demanda também, que são grandes consumidores. E foi aí que eu fui aprendendo, né? A gente foi dando os primeiros passos. A lidar com o povo, a conhecer certeza. Culturas novas, regiões diferentes. Sim. Só que mesmo na época não sendo sabedor ou tendo o domínio das técnicas de venda, de atendimento, a gente foi caindo, levantando, aprendendo, fazendo. Só que desde aquela época eu via no meu tio que tinha que vender satisfação. Então na época... traçando um parâmetro hoje com ontem, na época a gente vendia um produto, só que hoje você vende experiência de consumo, experiência de venda, fala-se muito de fidelização, o pós-venda, enfim, na época a gente não tinha isso, era mesmo mais ou menos vender o produto, você deu o defeito, alguma coisa, a gente arruma, troca. Não é que não sabia o que era isso, mas às vezes tipo, não se ligava nisso, né? É que a exigência da época era outra. Era outra, né? Era uma... Muitas vezes o pessoal procurava só um produto, né? Hoje você agrega serviço
E nem agora, um exemplo, eu trabalhei no Flissac durante 11 anos, depois eu fui para Pernambucanas, fiz carreira, fiquei 16 anos lá. Aí lá sim, lá se consolidou aquilo que eu sempre acreditei, que eu digo que eu entrei na venda meio que no tombo, né? Comecei na área elétrica e daí meu tio fechou a empresa aqui, foi para Curitiba, e daí eu me vi naquela situação, na época tinha 2 filhos, né? E tinha que se virar, e fui Já era casado, tinha 2 filhos, tinha toda uma responsabilidade. Daí acabei procurando aqui na cidade e comecei na Pernambucanas. E na Pernambucanas, ali sim eu digo que eu fiz escola, uma faculdade, mestrado e doutorado, né? Porque ali sim eu aprendi tudo que eu hoje sei, eu devo a essa passagem pela empresa, né? Ali a gente teve treinamentos de vendas, de atendimento. Lá atrás eu entrei em 1995. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Na época, 24 para 25 anos. Mesmo assim, era jovem. Era jovem ainda. Só que ali a gente viu que não era só vender um produto, né? Você tinha que vender satisfação, encantamento, incentivar o cliente a voltar novamente para a empresa, consumir produtos. Claro que o desejo de compra é um impulso, né? Muitas vezes as pessoas entram num determinado departamento, numa empresa, e nem está pensando em consumir algum produto. Mas dependendo da forma que é a abordagem, de se sentir bem no local, a pessoa acaba comprando. Bem, João Pedro, é aquela questão de você criar uma necessidade para o cliente consumir, né? Então ali a gente eu aprendi na época até a importância da luz, né? De uma iluminação, um produto bem iluminado, bem apresentado, uma mercadoria bem apresentada na vitrine. Então eu imagino que a gente sempre é vitrine, né? Diferente do produto que você comercializa, você é vitrine. E essa vitrine tem que estar bem iluminada, tem que estar precificada, ela tem que estar atrativa. Você tem que fazer o teu cliente a sentir desejo de ter aquele produto, de consumir aquela marca, de estar naquele local, enfim. Essa questão de iluminação, João Pedro é prova disso, eu sempre batia nessa tecla com os nossos clientes, com um exemplo seguinte: às vezes o cara está querendo comprar um relógio, por exemplo. Aí ele faz 6 meses que ele está procurando, está cotando preço, está vendo modelos, tal. Ele chegou, digamos assim, na faixa de preço que ele quer e decidiu o modelo que ele quer comprar. Aí tem 2 relojarias, A e B. Uma ele passa toda apagada e tal, à noite, depois das 6, por exemplo, depois da carga horária de trabalho dele, ele passa dando uma caminhadinha com a patroa e tal. Ele nem percebe o relógio que ele gostaria de ter exposto na vitrine. Claro. Aí ele passa na outra relojaria, né? Passa na frente lá e tal, com aquela iluminação toda bonita. Produto em destaque. O produto num suporte de acrílico, com uns LEDzinhos, tal, brilho e tal. O cara fala, pá, é esse mesmo que eu quero. Pode estar R$100 mais caro que na outra relojaria. Mas não, ele vai comprar aquele relógio. Então, a importância da apresentação do produto. Sim. Isso a gente está dando exemplo como vitrine, né, João Pedro? Mas isso em tudo. Até, por exemplo, a forma como você entrega um produto para o cliente. Com certeza. Tudo é satisfação, né? É desejo de compra. E quanto mais você destacar esse produto, a gente usou aqui o exemplo da vitrine, mas dependendo da forma que você destaca o teu produto, é o desejo que você vai despertar no teu cliente, né? Então a iluminação, seja uma luz mesmo, seja iluminar esse produto, sabe, dar destaque, isso faz toda a diferença. E nessa questão da Pernambucanas, especificamente a Pernambucanas, que eu acho que cobrar um merchan depois, tá, pessoal? Que foi aí que você teve, digamos assim, que você sentiu quem era Sim. Hilário, qual que era o teu potencial, digamos assim. Como que funcionava a questão do apoio, do treinamento, desse incentivo da empresa Pernambucanas com os colaboradores? Olha, desde que eu comecei aqui em Pato Branco, eu comecei como vendedor. E assim, muito rapidamente eu consegui fazer essa leitura na época da empresa, da importância que se dava ao colaborador, né? Porque ali eu aprendi que a gente não tratava a pessoa como funcionário, era colaborador.
Já era colaborador. Exatamente. Então, o grande diferencial eu já senti nisso, que eu cheguei lá e falei, os nossos colaboradores, opa, aqui é um negócio diferente. Então, desde o início, quando eu entrei na empresa, eu fui apresentado para a equipe, eu fui preparado durante alguns dias para realmente assumir uma função. Não tinha, na época eu entrei como vendedor, mas eu não tive meta nos primeiras semanas, alguma coisa assim. E fui apresentado os produtos, eu vim do material elétrico. Eu não conhecia refrigerador, fogão, máquina de lavar, TV, enfim. Então eu tive que aprender muito rápido isso. Você vê que o moleque, ele sempre, quando ele começa, ele já está ligado, só que na época nem a internet estava engatinhando. O sistema que a gente usava era DOS, coisa que hoje o pessoal nem conhece. Era DS-DOS, né? Os mais novos não vão nem saber o que significa. Exatamente. Então, era tudo mato, né, Hilário? Que nem eu já falando. Então você começa a vislumbrar uma possibilidade, você vê que, ali se investe no colaborador, enfim. Então, o grupo já tinha uma visão diferente. Sim, lá né? atrás, em 95, nós começamos com o QA, que era a qualidade no atendimento. Foi inovador na empresa, e quando todo mundo olhava para produtos, né, no caso a Pernambucanas na época começou a olhar assim, o atendimento. Não adianta você oferecer o melhor produto se tu não tem um pós-venda, se você não tem um atendimento, uma atenção, um atendimento mesmo. Humanizado. E eu aprendi, hoje mudou tudo, né? Porque o parâmetro, a base que eu tive na época, hoje você entra nas empresas e está muito mudado, né? Está muito virtual, muito... esse mundo aí de tecnologia, ele evoluiu muito, mas deixou a coisa um pouco fria, né? Uhum. Então, na época, a gente ia para cima, era o atendimento, era o contato, era a satisfação, muito bom dia. Tanto que hoje eu peguei isso, eu herdei, e a gente, em qualquer relação, eu falo assim, muito bom dia. O bom dia todo mundo dá, né? O muito bom dia é diferente. É outra energia, né? É outra energia. Então, a gente aprendia, na época, a importância da pessoa se sentir acolhida. Que bom que você está aqui, que você veio, que você nos dá o prazer, a oportunidade de te atender. Então essa que era a grande sacada. E fui muito feliz durante os 16 anos, daí saí de Pato Branco, já fui para Curitiba, saí para o quadro de trainees. Com 2 anos já estava assumindo, 2 anos e meio eu estava assumindo minha primeira loja, que foi em Medianeira. E foi assim, foi muito... O meu pai conta que ele também trabalhou na Pernambucanas. Que chique. Uma dessas, talvez trabalharam na mesma época. Meu pai tem 54, vai fazer 55 anos. Vou fazer 51 agora em setembro, né? Virginiano, que nem você. Os dois virginianos. Meu Deus. E o meu pai também, virginiano, inclusive. E ele conta uma história bem interessante da Pernambucanas, que na época tinha que, por exemplo, fechava a loja e todo dia tinha que limpar a loja, sim, independente da tua posição. Uma coisa que hoje as pessoas muitas vezes são contratadas para fazer uma determinada função e ela só desenvolve aquela, né? E nada mais, ponto. Né? Eu aprendi desde muito cedo que você tem que ser multi, né? Você é responsável pela venda, mas nada impede que você auxilie em outros departamentos. Então, em qualquer empresa você tem que entender, vamos falar de negócio, se você não passar por todos os departamentos, como é que você vai sugerir muitas vezes uma mudança, uma melhoria, se isso está certo ou não. Então na época a gente era multivendedor, né? Você atendia, você era preparado para atender no caixa também. Então muitas vezes a gente tinha a questão de você da venda, mas você também era um vendedor preparado para operar a caixa. Então apertava a situação, você não estava a venda não estava acontecendo, você corria para o caixa. Você passava a venda, você empacotava, você ajudava, você levava até o carro, carregava, era tipo enfim. Circo, o cara que vendia o bilhete era o que ia no trapézio depois. Inclusive, já que estamos falando de Pernambucanas... Pernambucana podia patrocinar nós, né, meu Pedro? Então assim, existia uma bicicleta cargueira, que era uma Monarch pesada pra caramba, e que o vendedor fazia a venda,
colocava na cargueira e levava até a casa do cliente. Tipo as do correio, assim? Exatamente, aquelas amarelonas do correio, pesada pra dedéu. Então era. E Pato Branco, como não tem muito morro, então ficava uma tarefa bem. Coitados, cara. O vendedor vendia aqui no centro, na Tupi, e ia entregar lá no Cristo Rei, né? Nossa senhora. Como diz, em Pato Branco tem um morro pra ir e um pra voltar, né? Se fosse hoje, o cara ia fazer 2 entregas e já pedia a conta, não ia mais. Não tem. Então, assim, a questão de você ser multi, lá atrás, eu tô falando de antes até de que eu entrei na Pernambucanas. A Pernambucanas é uma empresa centenária, né? Então, desde antes de eu começar, já existia essa cultura, né? E uma coisa que me encantou e que eu fiquei tanto tempo na Pernambucanas foi a cultura, né? Sim. Lá a gente chamava de senhor, senhora, dona. Então, a questão de algo respeito... você leva pra vida, né? Sim. Então, ele te desafia, você era exigido ao máximo, né? Só que vários gerentes, vários CEOs, hoje de outras empresas que passaram pela Pernambucanas... aprenderam esses conceitos, essas práticas e levaram para a vida, né? E vários gerentes de renome foram pacoteiros, né? E o pacoteiro fazia tudo, ajudava, varrer, limpar, lavar, final de semana dava aquele trato na loja, né? Depois da loja fechada. Eu mesmo aqui em Pato Branco ajudei muitas vezes a lavar, a gente... Fechava a loja meio-dia no sábado, trabalhava sábado até... Sem almoço? Altas horas lá. Não, tinha almoço? Não, tinha almoço. Tratava bem. Hoje demais, né, tratava muito bem. E a gente lavava a loja, passava cera, e a gente puxava metade da loja, lavava, passava cera em metade, esperava secar, mudava a loja para o outro lado e limpava o outro lado. E muitas vezes não dava de fazer tudo no sábado, a gente ia para domingo também. Sim. Então, ia domingo de manhã, se atacava e dava como missão, segunda-feira, quando o cliente chegava... Tava tudo impecável. Tava impecável. Tá? Então, essa questão do cuidado também, o cuidado com o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente de vendas, você despertar no teu colaborador a necessidade de cada vez que o cliente chegar, é uma nova loja. É um novo ambiente, então é uma nova casa que o cliente está entrando, está vendo que está tudo no lugar, tudo certinho, arrumado, chão limpo. Eu tinha um gerente que depois virou regional, que ele falava assim, ó, quando você entrar em qualquer loja, você entra e pede onde que é o banheiro. Se você chegar aí no banheiro, o banheiro for limpo, cheiroso, você não precisa mais visitar a loja, saiba que toda a loja está daquele mesmo jeito. Olha só. E eu trouxe isso para a minha vida também. É uma realidade, né? Se o banheiro estiver tudo arrumadinho, que é o local menos agradável, né? Se tu chega lá, mas que cheirinho gostoso, tudo arrumadinho, jeitinho. E é verdade, né? Você pode olhar o restante da loja que tá... Nunca tinha pensado nisso. Vou começar a reparar nisso. Mas é verdade. Seu Hilário, a questão de incentivo. Bem rapidinho pra gente dar a nossa primeira pausa. Depois a gente volta a frisar esse assunto. Você como gerente, como que funcionava o treinamento do Hilário gerente com os colaboradores, os vendedores, os pacoteiros, os caixas da época? Assim, todo gerente ele era credenciado na época para ser um multiplicador. Então, um detalhe, como que você vai incutir no teu colaborador as práticas, as melhores práticas, os conceitos, os princípios de atendimento, enfim, se você mesmo não for, tiver capacitado para isso. Então, todo gestor na época, o gerente, não só o gerente, os chefes de venda, que seriam hoje os subgerentes, eles levados até São Paulo, tá? Na época era no centro de treinamento, depois virou Universidade Pernambucanas. Olha. Então você era levado para lá, você tinha toda uma carga de treinamento, fazia-se na época inclusive simulados de como seria isso na prática nas suas lojas, nas suas bases. Então todo gestor ele era levado, era credenciado como um multiplicador, ele tinha o treinamento antecipado.
e depois ele retornava para as suas lojas e transferia esse conhecimento para as suas equipes. Então ele era treinado antecipadamente e depois praticava isso nas lojas. Praticava, botava em prática com a equipe. E nós éramos, na época, certificados também. Muitas vezes vinha o pessoal da RH e fazia as checagens, né, para ver se a linguagem estava sendo difundida da mesma forma que foi colocado num primeiro momento para o gestor, né? Então isso é a prática de você tá unificando uma única linguagem, né? Trabalhando com sinergia, o que a empresa está pedindo, o que está acontecendo na tua base ali com os seus clientes. E a cobrança dos teus superiores tinha que apresentar resultado. Sim, sim. A base de tudo hoje é resultado, né? Então não adianta no segmento que você opera, seja de varejo, seja no comércio, enfim, qualquer segmento que você trabalhe, se você não trabalhar com metas, com objetivos, e esses objetivos têm que ser claros, né? Então você tem que saber as réguas ali, qual que é o teu ponto de equilíbrio, enfim, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Se você remar sem saber a direção, não, filho, você fica girando. Puxa um remo só, se tu não remar dos dois lados, não vai pra frente, você vai rodar e não vai virar um Titanic. Show de bola. Hoje dá pra gente dizer que uma empresa que tem uma linguagem assim meio que geral seria a Havan hoje, né? Assim, pelo jeito de... Hoje os grandes players aí na área de vendas, Pernambucanas, Magazine Luiza, Havan, essas empresas mais de renome, agora o Ponto também, o pessoal investe muito em treinamento das suas equipes, né? Então, quando você olha aí para um modelo, imagine você administrar hoje, estamos falando de redes aí, avançam mega lojas, né? Se você falar de Magazine Luiza ou Pernambucanas, Magazine Luiza hoje tem mais de 1000 lojas. Então, se tu não tiver uma rede bem concisa, todo mundo treinado, sabendo o caminho, o rumo, o norte, imagine como seria difícil administrar um gigante como é a Magazine Luiza, por exemplo. Para estar digamos, sincronizado, exatamente. Né? Quantos mil funcionários tem uma, né? Mas a visão hoje que eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu tenho hoje a visão de que não só a questão de eu ter, mas isso tem dados, né? Que o Magazine Luiza ele é muito forte na parte online, né? Tipo, sim. Nossa. Mas todas elas vou falar do Magazine Luiza, ela não perdeu a essência. Ela é uma loja física que você vai para online e consegue fazer a compra e vai para a loja física e conversa com a online no próprio ambiente ali de venda. Muitas vezes você compra no online e retira na loja, enfim. Então assim, ela foi para um canal multivenda, mas ela não perdeu a essência do contato com o cliente ali. Quando ele precisa de alguma coisa, ele é atendido, né? Então eu tenho inclusive amigos em todas as redes aí, Magazine Luiza, inclusive pessoas que saíram aqui da Pernambucanas estão no Magazine Luiza até hoje. Então essa preocupação da Heloísa Helena, acho que é uma coisa assim, Trajano, e ela tem uma preocupação bastante grande com o atendimento, né? Então hoje, se você não conseguir dar esse atendimento, fazer com que o teu cliente se sinta acolhido, como se ele estivesse na tua loja física, olhando frente a frente contigo, você perdeu, né? Já era. Gente, vamos dar um intervalinho? Bora. Já passamos, na verdade, no intervalo. Vamos tomar uma aguinha, a gente já volta. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o seu Hilário. Olá, boa noite, voltando. Estamos voltando. E antes de a gente continuar, seu Hilário, só queria falar o seguinte: rompemos as barreiras nacionais com o nosso podcast, apesar de ainda ser pequeno. Que chique, hein? Estamos na Itália. Um abraço pro nosso amigo italiano que está nos ouvindo. Eita, nós. Esqueci o nome dele. Viu? Eu vou aproveitar enquanto ele lembra o nome, vou mandar um abraço lá, já que estamos falando de Itália, para os meus conterrâneos lá, da família Rizzardi. Rizzardi! Oh. Eu vou mandar um abraço pra Patagônia que mudou a cor, cara.
estranho, né? Eu só acho que estão falsificando a cerveja desses meninos, tá? Fernandes Pisoni, queremos você numa live aqui conosco. O cara trabalha com marketing na Itália, o cara é muito bom. Chique. Depois você avalia... Desculpa que me deu um branco no teu nome ali, mas é que é muita informação que tô emocionado. Vou ter que pedir uma avaliação pra ele, como é que tá esse podcast aqui. E, cara, ele contou uma história muito interessante pra nós, que eles faziam no tempo de faculdade, a rádio Ouvinte, dentro de uma kitnet, tipo de, sei lá, 12 metros quadrados. Eles tinham equipamentinho e eles transmitiam, tipo, numa área de 100 metros. Eles conseguiam... Cara, ele vai contar isso aqui pra nós. Mas, seu Hilário, para nós encaminhar aqui para o final do nosso podcast, a questão da Pernambucanas, então, foi um divisor de águas no teu profissional. Sim, né? Com certeza. E como que... Aí tem aquela questão que você me contou que você foi lá para Minas. Dá conta para nós isso. É assim... Como toda evolução, muitas vezes você precisa levar um tombo, levar um choque de realidade para você evoluir, né? Na minha vida também foi assim. Eu fui para Minas Gerais, uma expectativa na época de evolução, enfim. E daí o negócio enroscou de tudo quanto é jeito e tal. Sabe quando você fala assim, mas porca miséria, nada dá certo. O que eu tô fazendo em Minas Gerais? Daí fui para Barbacena, né? Morei quase 5 anos. Daí fui para Varginha, fui lá, a terra do ET, né? Foi ver o ET Bilu lá. Daí lá foi um divisor. Daí lá foi um divisor de águas, né? Eu acabei saindo do grupo. Falei, meu Deus, e agora? Quando você fica numa empresa grande ou num negócio único, você fica muito bitolado, né? Eu na época... Exatamente. Então, na época, quando eu saí da Pernambucanas, aí foi uma mudança total, casamento, enfim, saí da empresa e tal. Na época eu saí e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu só sei fazer isso. E tudo dando errado. Eu trabalhei a vida inteira nessa empresa aqui. O que eu faço agora? E foi bom. E muitas vezes a vaquinha da gente ela cai no precipício. Outras vezes tem que pegar a vaquinha e falar, minha filha, eu gosto muito de você, mas vai. Uhul. Vai pra tua vida, vaquinha. Então nessa época foi cara, a vaquinha foi pro brejo mesmo e precisava. E na época quando eu me vi, eu tava assim, preparado, porque quase 20 anos numa mesma empresa recebendo treinamento, tudo, daqui a pouco você fala assim, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Toda essa informação, toda essa bagagem. E quando eu saí, eu falei, não sei o que fazer mais. Me senti totalmente engessado, inútil. Eu falei, Jesus, e agora? Eu acho que muita gente sente assim também, né, cara? Fica muito tempo numa empresa. Exatamente. Daí fui falar, não, vou inovar, vou ser empreendedor. Fui montar uma empresa na época de malhas de academia e ginástica. Interessante a ideia. Sim, tinha tudo para dar certo, mas sabe aquele medo de não fazer e você tá acostumado muitas vezes com grandes cifras, né? Então falar de 1 milhão na época, isso em 2000, absurdamente, né? Lá 2010, 2007, 2005, falar de milhão por mês. Hoje é dinheiro, imagina naquela época, né? Então você está preparado para um mundo grande e quando você vai para um mundo menor que você tem que fazer, muitas vezes fala assim, putz, mas esse mês aqui eu vendi, vamos jogar uma cifra assim, 10 mil. Você se sente inútil, você está acostumado àqueles números gigantescos, né? E eu me senti perdido na época, falei, não vou ter sucesso nessa vida. Eu voltei para o varejo, fui para um outro player que é a Móveis Gazin e toquei mais um período de quase 5 anos no varejo. Tu é um bom funcionário, um bom colaborador, né? Você teve, digamos, bastante tempo em cada empresa, sim, né? Daí eu fui para a Gazin e daí os ciclos vão diminuindo, né? 11 num, 16 no outro, daqui a pouco caiu para classe 5. Eu falei, caramba, mas não é isso mais que eu quero fazer, eu quero alguma coisa, eu quero desafio. Daí fui para a máquina de vendas, né, do Ricardo Eletro na época. Aí eu fui para o Mato Grosso, vamos encurtar, eu vim para Pato Branco, saí da Gazin, e vim para Pato Branco falando, não quero mais saber desse mundo, varejo, porque
Porque o varejo ele te suga muito, né? Ele te tira o teu fio, o último suspiro de vida se você deixar, né? Porque é muito desafio, é meta, e você corre, deu dia 31, zera a meta e no dia seguinte começa tudo de novo. A pressão deve ser muito grande. Só que a pressão vira uma adrenalina, você fica viciado nisso. Você quer a correria, você quer a meta, você quer alguém te batendo, cobrando e você desafia e fala, aqui você, bati a meta. E você era muito bem remunerado, então você sempre estava naquela... Era um motivador também, né? Esse mercado que eu estava acostumado é um mercado que ele te remunera. Tá? No período que eu estive lá na Pernambucanas, na época pagava muito bem, muito mesmo. Daí eu fui pro Grupo Gazin. Se eu te falar que é uma cifra assim muito grande, muito boa, o salário do gerente ele é muito valorizado na Gazin. Tá? Só que você chega a um ponto que você fala, cara, eu já dei a minha vida por isso, eu quero um horizonte novo. Daí fui para a máquina de vendas, fiquei 1 ano, voltei para Pato Branco, daí conheci minha esposa, e aí eu vou ter que responder, mas nós só falamos de venda aqui, de Pernambucanas, de Flissac, mas o entrevistado aqui é da Dona Frida, né? Então agora é que eu vou te contar. Lá no início da história eu falei que tinha um tio que era culpado, que foi o meu primeiro, que me contratou na Flissac e tal. E fazendo um resumo assim, eu conheci minha esposa e ela trabalha com educação, sempre trabalhou com educação. Eu fui morar em Abelardo Luz, lá, Oeste Catarinense. Daí fui pra lá, saí do varejo e tal, mais tranquilo. Daí ela trabalhando com educação, eu falei, caramba, mas eu aqui em Abelardo Luz, o que eu vou fazer? Bateu aquela angústia que me bateu lá em Barbacena e Varginha, e enfim. Aí eu falei, vamos montar uma empresa e tal. Eu falei, vamos montar uma empresa de cursos, né? Daí até idealizei e montei a Reset Cursos. Só que eu não tinha experiência na área educacional. Você tinha conhecimento de gestão, de varejo, de atendimento e tal. Montamos a empresa lá, Reset Cursos. Minha esposa, ela trabalhava com educação à distância, daí ela tinha uma escola particular também, nesse período que eu estive em Abelardo Luz. E lá estamos, lá em Abelardo. Abelardo, para quem não sabe, é uma cidade de quantos mil habitantes? 18 mil, uma coisa assim. Uma cidade pequena. Estamos lá em Abelardo Luz, toca o telefone. Alô, é o Hilário? Sim, aqui é a Dona Maria Matos. Sou aqui da escola Dona Frida e tal. Daí, curtando a conversa, ela falou assim, eu tenho uma escola aqui para vender e me falaram que você está interessado. Eu falei, caramba, nem sonho. Falei, Dona Frida. Daí lembrei lá de 1900 e Guaraná de rolha. Tempo que o Globo da Morte era feito a cavalo, hein? Falei, mas alguém mentiu lá que a gente tá numa situação muito boa, mano. Não, mas venha para Pato Branco e tal. E eu falei, mas como que a senhora ficou sabendo do meu número? E me falou, não, eu tenho o teu tio, o tio Geraldo lá e tal. Ele falou que se tivesse alguém interessado na escola Dona Frida, seria você. O tio Geraldo. O tio Geraldo lá em 1983, 82 e agora em 2018. Metendo o dedinho na história também. Então, viemos para Pato Branco, conhecemos a instituição Educandário Dona Frida, a gente se encantou já de imediato. Isso foi nós viemos para cá em junho de 2018. Viemos conhecer, eu e minha esposa. Eu falei para ela, mas o que nós vamos fazer aqui em Pato Branco? Não tem como. Como que nós vamos tocar? Eu falei, uma instituição dessa e tal. Eu falei, não, vamos meter a cara. E viemos. Aí que entramos no mundo educandário Dona Frida. E foi aí que eu te conheci, né? Obviamente o João Pedro já te conhecia, né? Por alguns outros motivos. Exatamente, porque não vamos puxar o assunto. Não vamos falar, né? Mas não. Vamos deixar na penumbra.
Certo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, Silário, agora voltando à questão da história da Pernambucanas, que você era um gerente, mas arremangava as mãos e fazia acontecer, que daí você chegou um dia pra mim e falou assim, não, compramos a Dona Frida. Eu falei, bah, cara, massa. Daí eu, tô reformando tudo. Eu falei, bah, não, mas é eu mesmo. E tô ajudando lá e tal, e pintando. Eu falei, cara... Ali assim, quando você traz uma essência com você, não adianta você querer mudar, né? Quando eu trabalhei lá na Pernambucanas, antes mesmo na Flissac, a gente metia a mão na massa, não tinha. E eu aprendi desde muito cedo que não adianta você esperar pelo outro. Esperar acontecer. Exatamente. Se você quer entender do seu negócio, você tem que meter a mão na massa. O meu conhecimento, ele é na área administrativa, é financeira, é gestão. Só que o conhecimento pedagógico da minha esposa. Só que um detalhe, a gente veio, a escola estava com sérias dificuldades, então, e a gente sentiu naquele momento que não dava de fazer corpo mole. Se entregar pela metade. Exatamente. Imagine você pegar um pedaço da história de Pato Branco que está ali há quase 70 anos e você vê a iminência de que isso vai deixar de existir por N razões. E a gente acreditou na ideia, a gente veio para cá em 2018, daí a gente assumiu em 2019. Mas desde julho eu me mudei para a escola. Eu e minha esposa, a gente se mudou para a escola. Você não tem casa mais. Subimos, tinha uma das salas lá, a gente colocou uma cama, um roupeirinho, e ali foi a nossa casa. Então a gente... Eu não sabia. De julho, exatamente, muitas vezes as pessoas não sabem dos bastidores, né? Então desde julho a dezembro, janeiro de 2019, de julho de 2018 a dezembro de 2019, de janeiro de 2019, desculpe, a gente pousava na escola, a gente dormia, tinha atividade durante o dia e à noite a gente pintava uma sala, a gente arrumava, ajeitava, selecionando o que poderia ser utilizado, o que não poderia. Muita reforma foi feita por mim e pela minha esposa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, a gente mete a mão na massa mesmo. Se precisar lixar uma parede, a gente lixa, pinta. Então, desde então, a gente vem fazendo investimentos na escola, mas muitos desses investimentos são feitos por nós. O capital humano mesmo, o serviço braçal é o nosso lá. Então, e eu sempre acreditei nisso, né? Então, muitas vezes o pai passa de sábado, de domingo, a gente tá lá mexendo, ajeitando, arrumando, porque é a casa que o filho dele vai ficar, tá? A gente tem a felicidade de ser remunerado por prestar um serviço e a satisfação de ter o bem mais precioso do pai e da mãe, que é o filho dele. Então, a gente é duplamente abençoado ali na escola. A gente recebe por um serviço, porque é uma prestação de serviço. E a gente precisa, né? Comer, Só precisa manter, mas é satisfatório você saber que você está participando da história dessas famílias, dessas crianças, né? Então, assim, colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, a gente coloca satisfação ali. Então, isso a gente... Nesses últimos 2 anos, o ano passado não é parâmetro, né? Porque... Pois é, pandemia, né, cara? Muito sofrimento, 2019 a gente trabalhou muito e 2020 era o nosso ano e não foi. Só que a gente continua acreditando. Dezembro de 2020 a gente quase, jogou a toalha, porque você chega... É uma empresa e ela não teve receita em 2020. E a gente foi empurrando o que deu de fazer internamente, a gente foi fazendo, pintando, arrumando, troca isso, arruma aquilo, mas muita coisa ficou para trás. E mesmo assim a gente teve pais que acreditaram, que a gente conseguiu fechar o 2020, abrimos o 2021 com aquela incerteza, aquela insegurança e a coisa começou a andar de novo, graças a Deus. Hoje a gente está com um número bem reduzido de alunos, mas olhando para frente sempre, né? Mas para uma empresa de 70 anos praticamente de história e que ficou 9
8, 9 meses parada, foi nessa questão praticamente parada. Nós temos se você somar março a março, 12, março, quase um ano, né? Então quase um ano, cara. É sinal que não é pra acabar aí a história, né? Não. É assim, a gente foi testado de todas as maneiras, né? A pandemia veio e... não, é só 15 dias fechado. Tranquilo, vamos que vai. 15 virou 30, virou 45, virou 60, 90, 120 e assim foi. Então o ano passado ele foi realmente um teste de todo o conhecimento que a gente tinha de gestão. A gente praticou o ano passado inteiro, esse ano a gente está fazendo o dever de casa ainda. Só que a gente está com uma estrutura bacana agora, começamos de novo, um quadro comprometido, quadro de professores, nós sempre na linha de frente, tanto eu quanto a Marivone. Inclusive um abraço, né? A dona Marivone. É tua parceira de guerra. Nós nos unhamos, a gente resinga um com o outro e vai. Tem os altos e baixos, né? Mas a gente sempre está ali. Se entende junto. E funciona, Sim, né? Com certeza. Então a gente trabalha de segunda a segunda, a gente tem uma política. Se eu estou na escola, ela pode sair, fazer o que tem que fazer, as atividades. Se eu saio, ela fica. Então a gente tem um tratamento diferenciado com os pais, com os alunos. A gente sempre tem uma frase de agradecimento que a gente fala para os nossos pais: obrigado pela confiança. Então é uma relação de confiança mesmo que nós temos ali. Eu tenho certeza que é um dos nossos tripés da escola. Um deles é a confiança, tá? Nessa parceria, que é uma relação de parceria escola e família, né? E é o que nos trouxe até aqui, que a gente fala, tem que levar, agora a gente já está usando assim, rumo aos 100 anos, né? Não sei se a gente vai estar chegando até lá, né? Vai. De 538, eu acho que dá de chegar nos 100 anos, né? Então acho que a gente já pode começar a desenvolver algumas campanhas aqui rumo aos 100, né? E a Dona Frida, ela é uma escola que ela tem essa interação muito forte com a família, né? Não só com os alunos, só voltando, frisando isso. Sim. Aquela situação que a gente já passou antes, né? É um legado, né? Não adianta, são 3 gestões que estão tendo da escola. Então a Dona Frida, fundadora, que tocou com maestria a instituição, depois a Dona Maria Matos e a Dona Celita, que tem os méritos delas também, com toda certeza, tocaram adiante, chegaram no limite, elas entregaram a escola para nós com mais de 70 anos as duas, então é uma história que tá entalhado, tá escrito lá. E agora nós que começamos, temos um fôlego ainda aí, mais uns 30 aninhos, acho que dá pra... Inclusive inovando, né, Lara? Quando você entrou lá, você me falou a primeira coisa, a questão de sistema. Sim. Não tinha um sistema. Assim, ou se tinha, era algo bem... Sim, não. Toda empresa ela tem que evoluir, né? Todo negócio ele tem que evoluir, ele tem que acompanhar as demandas, as necessidades, as exigências do mercado. O mercado é exigente, seja qual segmento, mais, né? Se tu vende educação, autopeça, mídias digitais, enfim, seja qual o teu negócio, teu ramo, tu é exigido sempre, né? E o cliente, ele sempre quer algo a mais. Sim. Ele sempre espera algo a mais. E um detalhe, nós trabalhamos com um público muito exigente, a criança. É o tesouro dos pais, né? E hoje a criança, ela tá antenada com tudo e ela quer ser desafiada, ela busca muito conhecimento. E a geração que tá vindo, desculpa te cortar, mas a geração que tá vindo são muito ligados. A criança nasce com um tablet, com um celular na mão, então o professor, a escola tem que estar... O chip dele é de última geração, né? E a gente percebe, assim, o ano passado as crianças ficaram muito presas, né, em casa, com restrições de acesso a locais, principalmente escola, né, que não deveria ter sido, mas
viramos a página e, enfim, a gente está ali e as crianças estão com uma sede de aprender que é, assim, absurdo. E hoje qual que é a faixa etária que vocês estão atendendo na Dona Frida? Atualmente de 0 aí até o 5º ano. Eu ensino até o Fundamental 1. Né? E o ano que vem a gente já está tentando liberar o 6º ano, né? Do 6º ao 9º. Então a criança chega ali com 4 meses, né? Nós temos crianças ali que chegou com 6 meses na escola e já está indo para o 3º ano. Nossa! Então, ali é uma casa, né? Então, a questão de família, de acolhida... Eu ia falar, a criança já se torna parte do dia a dia da família também. E um detalhe, né? Nós somos uma escola pequena comparado a grandes escolas particulares, né? Então, nós somos uma escola pequena e... Vamos falar aí numa capacidade máxima de 300 alunos, né? Então hoje, com todas as restrições que estão tendo, nós temos um número reduzido. Hoje eu consigo falar nome de A a Z de todos os alunos, nome do pai, nome da mãe, de todos. Então essa relação de você conhecer o aluno, conhecer o teu cliente, que ali eles são nossos clientes também. Mas, João Pedro, a gente sempre falou isso, né? Quanto talvez menor for a questão de você conseguir... A qualidade, entregar uma qualidade. Exatamente. Porque hoje uma coisa que eu aprendi desde cedo, o teu nome, quando ele é pronunciado, ele, sabe, soa bem, você gosta de ouvir o seu nome. Então ali, indiferente, a gente conhece... O pai conhece a mãe, sabe onde trabalha, o que faz, o filho, enfim. A criança chegou, muitas vezes você só de dar um oi para ele, dependendo da forma que ele te responde, você já sabe, opa. Tá com algum problema. A Heloísa, tá legal. Não tá legal. O que aconteceu? Enfim, já dá uma já atenção tem especial. Daí já né? avisa a professora, dá uma olhada porque eu não achei muito legal e tal. A mãe já fala, não dormiu bem à noite e tal. Então é aquele cuidado de mãe que entrega o filho ali na porta da escola. Quando ele entrar para dentro, ele vai ter esse atendimento da mesma forma, né? Então é uma extensão ali da casa, da família desse aluno. E as crianças curtem isso, elas gostam de ir para a escola. Eu odiava ir para a escola. eu sempre fui de escola pública, né? Premenzão, né? Então, cara... Presente, também fui do Premen. Mas eu não tinha cuidado nenhum. Claro, eu fui com 5 anos, não queria ter ido também. Mas, cara... Deu no que deu, né? Mas eu vejo assim que a minha irmã, por exemplo, é uma pessoa... Claro, obviamente, é outra geração, é 2005, né? Sim, não, 2005 é ali, ó. Inclusive, ela participou do berçário há pouco tempo, mas ela participou do berçário da Dona Frida, onde era na rua de baixo. Exatamente, exatamente. E, cara, a minha irmã sempre adorou. Depois ela foi pra escola de freira lá na... Santana. E também, cara, tipo, a atenção que as irmãs davam para as crianças era muito diferente do que a gente via em outros colégios municipais, enfim, públicos. Sim. E, cara, eu acho interessante porque não é só pela remuneração, porque os professores ganham muito bem, inclusive, da rede municipal também. Eu acho que ganham, pelo menos. Desculpa se eu tô falando besteira, mas acho que não. Mas a questão assim eu acho que os líderes da escola contam muito nessa questão de como você é espelho, né? Eu vejo assim, hoje para nossa equipe a gente tem que ser espelho. E ali a Marivone, principalmente, que ela fica mais na área pedagógica, a criança chorou, teve o primeiro chorinho, né? Teve o segundo, ela já, vou verificar essa situação. Então, assim, a gente tem uma escuta ativa aqui, o orelhão tá captando tudo. Então, qualquer ruído, alguma coisa, a gente já vai na hora e tenta ser imediatista, né? Já vai e verifica. Então, talvez esse seja um dos diferenciais também. Então, a gente está muito presente ali. Então,
Eu sempre costumo dizer que os negócios, o proprietário tem que ser full time. Sim. Mas eles não são full time, né, cara? Eles são, sei lá, são já parte né? É algo assim que vocês estão se entregando de corpo e alma, né? Mas assim, ó, tem que ser, porque você não perde um pouquinho o sentido, né? A gente se dedica de corpo, alma, coração, de corpo presente, de tudo. Que nem eu brinquei que eu tô convidado. Então ontem tomei a primeira dose aí, como profissional da educação, e eu até mandei uma mensagem para a Bárbara, né? A Bárbara falou assim: ei pai, tudo certo? Não, tiro de letra. E à noite deu reação. E deu calafrio, e deu dor aqui. E hoje de manhã eu tava arrebentado. Uhum. Só que deu horário, a gente chega na escola às 7 horas da manhã, né? Às 7h01 tava chegando lá com olheira, cansa, dor no corpo, dor de cabeça. E vamos que vamos. Daí eu comecei a trabalhar, a Marivone falou assim: não, vai pra casa, descansa. Daí eu falei: não, daqui a pouco eu vou. Eu falei: mas como é que você vai abandonar o teu posto aqui no barco e vai pra casa? Aí tomei um Advil, daí tomei mais outro e sei que era umas 11 horas, deu uma aliviada, falou: vamos embora. Ela e não saiu de lá. Falou: vamos pra casa. Eu falei: não, já tô bom. Vamos que vamos. Já arranquei a blusa pra dar uma impressionada. Falei: não, já tá me dando até calor. Aí joguei a blusa do lado e vamos que vamos. Então, é assim, é dedicação mesmo, não é fazendo marketing. Não, a gente se dedica mesmo, a gente mete a mão na massa. Dedicação total. A gente não... Eu aprendi desde muito cedo, a gente não precisa representar, não precisa ser fazer figuração, enfim. Então a gente se dedica, a gente chega, o pai chega de manhã cedo, a gente tá lá recepcionando as crianças. A gente corre, vai, pega a criança do outro lado da rua, atravessa. Apesar dali o povo não respeitar muito aquela área de escola, de vez em quando a gente tem que dar uns gritos pro pessoal parar. É uma rua bem movimentada, sim, né? Então é ser presente a cada momento, né? Seu Hilário, a gente como bom vendedor, você trabalhou sempre com metas. Agora eu vou te fazer uma pergunta, põe o dedinho na ferida. Ai. Metas para Dona Frida para 5 anos. Quais são as metas para o educandário Dona Frida? Mas olha, eu vou te dizer uma das metas. A gente já está conseguindo. 2018, quando a gente veio para cá, Dona Frida não era mais uma escola de renome na cidade, tá? Ela perdeu o brilho, tinha perdido o brilho, tá? E a gente, claro, a intenção é trabalhar, é fazer a coisa da forma correta, bem feita, mas daqui a 5 anos, eu diria até menos. Eu diria que menos de 5 anos. Vamos jogar isso com 2 anos. Eu jogo sempre 5 anos, né, João Pedro? A gente jogava até para os nossos clientes, porque é um prazo que não é tão longo, mas também não é tão curto. Mas eu digo 2 anos, né? Porque a gente já trabalhou basicamente 3, então com 2 dá 5, né? Então, para fechar os 5. Hoje nós trabalhamos com o material da Conquista Soluções Educacionais, que é um dos melhores materiais hoje disponíveis aí para aprendizado. E a gente está muito feliz desde 2018, quando a gente tomou a decisão de mudança de material, e isso foi primordial também para voltar a ter uma qualidade, a ter aquela qualidade que tinha lá atrás. Então, são várias mudanças, ajustes, um ajuste aqui, um ajuste ali, que faz a diferença. Sim. E então eu digo assim, a gente não quer ser maior do que ninguém, assim, comparado com outras grandes escolas que tem em Pato Branco, que também estão aí há muitos anos no mercado, estão disputando esse aluno também. Então a gente não quer ser maior do que nenhum outro, a gente quer sim ter uma qualidade superior aí de ensino, de aprendizagem, e é isso que a gente quer. E o pessoal, né, de Pato Branco e região que quiser conhecer o seu Hilário, a Dona Marivone, a Escola Dona Frida. Mas olha, é só marcar o horário das 7 da manhã às 7 da noite. É que agora tem que ter horário marcado, né? Questão do Covid ou não? Sim, mas a gente atende ali. Tem todas as precauções, sim. Todas as... Não, a gente recebe esses alunos, a gente recebe o pai do aluno, demonstra a escola, tem um vídeo que a gente manda quando não dá para
para estar recebendo esse pai. Então quem quiser participar dessa família, Dona Frida, Sim, como que faz para... Liga para nós. Passa o número aí, vai que numa dessas. WhatsApp. WhatsApp, qual que é o WhatsApp lá, seu lá? 920000701. Pessoal da região, DDD 46, tá? Então pode ligar, a gente está à disposição. No fixo também, 46-3225-0335. É um telefone tradicional já de muitos anos que está aí. Antônio Jorge, bota aí na legenda. Agora nós temos um editor, tem que falar o nome do cara. Que chique, hein? Os créditos pro editor também, né? Seu Hilário, nós temos papo aqui para falar um mês a fio. Eu não gosto muito de falar, assim, de me expor dessa forma. Tudo bem, tá? Mas nós queremos agradecer de coração mesmo a presença sua aqui hoje, passando essas experiências para nós, para o pessoal que nos segue. E desejamos a você, a toda a sua equipe, a dona Marivone. Um abraço pro teu tio, quero que você mande um abraço pro teu tio. Ô tio Geraldo, seu Geraldo Flissac lá de Curitiba. Depois eu mando aí o acesso ao podcast aqui dos meninos. E é um dos culpados aí de a gente estar aqui, né? Um abração também para minha esposa Marivone. Eu digo assim, nós somos 50-50, né? Então a gente se auxilia, a gente muitas vezes tem divergências de opiniões, mas o objetivo nosso é muito claro, o que a gente quer. E o nosso trabalho é um trabalho muito sério, dela também, com relação à área pedagógica. Ela corre o dia inteiro e ajusta um professor daqui, puxa dali, olha a criança e vai. Então o trabalho é feito a 4 mãos ali, né, na área de gestão, né? Tanto minha quanto dela, tá? Então os créditos não são só nossos, são os nossos aqui dos dois, e a gente abraçou essa causa aí, abraçou esse desafio. Não é fácil, né? Não. Numa condição normal já é difícil, numa condição adversa que nem todos nós, a área os empresários que estão passando por esse momento, e não é fácil, é complicado, acreditar sempre, a cada novo dia você tá ali colocando... E eu acho que o senhor passou para nós aqui exatamente o que é se reinventar, né? Nem me fala. Então o pessoal hoje que talvez está tendo dificuldades, até questão de pandemia, questão, enfim, acredite que tudo se resolve, tudo acontece no momento certo, no tempo certo, e tudo tem um jeito, tem uma solução, né, Silvana? Eu brinco com várias pessoas, eu não gosto de reclamar. Quando eu vejo alguém reclamando da situação, reclamando disso, daquilo, daquele outro, eu já me ataca a periquita e eu já falo, não, para de reclamar. Eu acho o seguinte, a gente tem que parar de reclamar e achar caminhos, soluções para os problemas, né? Então, assim, a pandemia tá aí, não adianta. Ela pegou todo mundo, rebentou com um monte de gente. Mas se a gente não fazer por onde, se a gente não produzir riqueza, não produzir trabalho, abrir vaga de emprego, a gente não vai sair. A coisa vai continuar, os boletos vão continuar vencendo. O tempo não para, né? Não para, então a gente tem que acreditar, só que só acreditar não adianta, a gente tem que remangar as manguinhas, fazer o que compete a gente fazer, vamos fazer, gente. Como diria Gabriel Pensador, não adianta muita fé e pouca luta, né? Então, é 50-50, né? Tem que ter fé, mas não pode deixar de acreditar de fazer. E ser multi, tá? Daqui a pouco, cara, tem que meter a mãozinha na massa, ver. Ali o ano passado eu fiz um exercício durante o ano inteiro, né? Diminuir despesa, corta isso, corta aquilo, vai, aperta, opa, o orçamento desse mês aqui dá para pagar 80% das contas. Peraí, quais que são as principais, quais que são as essenciais, né? Usar esse termo, que está muito em alta, o que é essencial, o que não é. Mas eleger qual que são as contas essenciais que nos mantêm vivos, e o resto a gente vai negociando. Uma coisa que o ano passado e esse ano eu pratiquei muito, e temos muitos parceiros que acreditaram em nós também, a gente foi negociando. E negocia daqui, ajusta aluguel, o pessoal
ali do imóvel também. Negocia daqui, aperta dali, vai daqui, vamos. É que tá difícil para todos. Sim. E o brasileiro ele tem muito disso, de se ajudar, né? Sim. Pela... E é isso, não tem receita de bolo, para um funciona, para outro não funciona, mas a receita existe, né? Basta a gente ir ajustando para saber qual que é a receita da gente, qual que é a receita que funciona pra gente fazer a coisa andar. Exatamente. E a história de reinventar, não tenha medo não. Muitas vezes empurra a tua vaquinha no precipício. Então, a frase de hoje, a palavra de hoje é reinvente. Com Saiba certeza. se reinventar. Dói, é difícil, mas quando você começa a conquistar as suas vitórias ali, é prazeroso, é gostoso. Tá? Então, fica a dica aí, reinvente-se, se desafie. Não tenha medo. Saia do status quo, né? Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o diretor. Isso. E diretor, ele não é full time, ele é Optimus Prime da Escola Dona Frida. Meu Deus. E, cara, só temos a agradecer. Foi um bate-papo muito legal, muito bom. interessante. A gente conseguiu filtrar muita coisa. O pessoal de casa, acredito que também. João Pedro. É isso aí. Obrigado por ter vindo aí. Tirado um pouquinho do seu tempo. Foi um prazer. Obrigado a vocês por terem lembrado de nós aqui. E em outras ocasiões, se chamarem a gente vem com o maior prazer. Hein? Com certeza vai ter outras só não podemos fazer tanto merchan dessas empresas grandes. Vamos fazer merchan. Não, os caras podiam patrocinar, não é? Faz da escola. E falando em merchan, agradecer, né, o pessoal que sempre nos apoia, né, João Pedro? Pato Peças, Carly Design, a Bárbara Rissardi, fisioterapeuta, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar ou não. BSC Contadores Associados. E deixo aqui o meu mais sincero muito obrigado, Hilário. Mano, sucesso sempre. Pra nós. É nóis. Amém. E até a próxima. Abraço. Beijo. Abraço. Beijo no coração. Moemos na bocha.